Graças a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar com você no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao verso 14, que nos fala assim. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isto. E no verso 20 e 21 diz assim, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então esse texto nos fala que Jesus estava já na semana que seria crucificado. Ele está saindo de Betânia, da casa ali de Lázaro, da casa das suas irmãs, Marta e Maria. E ele está passando, e ele diz o texto que ele sentiu fome, ele sentiu o desejo de comer alguma coisa, e foi até a figueira. Essa figueira, segundo o próprio texto nos fala, estava cheia de folhas, mas ela não tinha figos. Mas o texto diz que não era tempo de figos. Então o que Jesus foi fazer na figueira se não era tempo de figos? Por que ele foi procurar fruto numa árvore que não era tempo de gerar frutos? A questão, irmãos, que quando a figueira ela está cheia de folhas, é porque ela está cheia de figos. Porque no período que ela não produz os figos, ela fica sem folhas também. Então ela fica totalmente sem nenhuma folha. No momento que o fruto começa a gerar, a folha vai brotando também junto. Então ela tinha a aparência de ter algo que ela, na verdade, ela não tinha. Em primeiro lugar, essa história simboliza a situação de Israel. O povo estava ausente de Deus, tinha a aparência de uma boa religião, eles tinham o templo, tinha a lei, eles tinham o sacerdote, tinham os sacrifícios, só que era uma religião de aparência, não viviam a verdadeira religião, não tinham um compromisso real com Deus. A religião deles era só de aparência. Isso quer dizer que nós também cristãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a nossa religião ela está somente de aparência. A nossa religiosidade ela não produz fruto, ela tem muita folha, ela é até bonita, ela é até viçosa aos olhos de muitos de fora, mas o Senhor, ele esquadrinha o coração, ele é aquele que olha para dentro de nós e procura se informar se há frutos ou não. Porque folha, irmãos, muitas pessoas têm. A aparência as pessoas têm. Mas quem esquadrinha o coração é o Senhor. E a Bíblia nos fala lá em João capítulo 15 que o Senhor nos chamou para gerarmos frutos. E fruto em abundância. Não vivermos de aparência. Não vivermos só de uma religiosidade que não faz a diferença na vida dos outros. Por isso que nós temos que tomar cuidado para que o Senhor, ao olhar para nós, ele não veja em nós somente a aparência e não encontre aquilo que ele nos designou a realizarmos, que são os frutos. Gerar frutos em abundância, porque as pessoas lá fora têm fome. Tanto que o primeiro Adão, ele vai até a figueira, lá em Gênesis, diz que Adão foi até a figueira procurar folhas para cobrir a sua nudez porque estava em pecado. Quem vive de pecado vai até a figueira procurar somente folhas. O pecado ele vive só de aparência. Não tem a verdadeira fé, não gera frutos que satisfaça a vida dos outros. Adão, quando foi até a figueira para tapar sua nudez, porque estava com a vida longe de Deus, havia feito algo que não devia. Mas o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisa tapar a sua nudez, porque ele não está em pecado, ele não vive em pecado e ele nunca cometeu pecado. Mas ele vai até a figueira procurar frutos e exige de nós que tenhamos frutos. Tanto que na manhã seguinte, a figueira que fora amaldiçoada secou. Então o falso evangelho, ele é amaldiçoado. Um evangelho falso, um evangelho que causa grande estrago na vida dos outros. É aquele evangelho que é levado pelo vento de doutrina, só que de doutrinas falsas, doutrinas de demônios. É um evangelho que não causa, pode até causar um impacto na vida dos outros, mas não gera vida, não gera alegria, a paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações, o verdadeiro fruto, que é o fruto do Espírito.
que é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que nós devemos gerar. Não fruto da aparência, não folhagem daquilo que na verdade nós não somos. Nós temos que ter folhas para mostrar que há dentro de nós o fruto. E quando as pessoas chegarem até nós, que temos o fruto para satisfazer a necessidade espiritual dessas pessoas, através da ação do Espírito Santo nos nossos lábios, na nossa vida, no nosso viver diário. Jesus, ele vai até a figueira. E nós, hoje, somos a figueira de Cristo aqui na terra. Nós temos que gerar fruto para alimentar multidões, alimentar vidas, pessoas que estão padecendo. No meio dessa pandemia toda, quantas pessoas estão buscando um alento, um conforto e um consolo, mas será que estão encontrando? Porque nós, como igreja, nós temos que ser voz profética, mas também temos que ser o alimento de Deus para saciar a fome espiritual dessas pessoas carentes, essas pessoas que estão padecendo necessidades espirituais acima de tudo. Nós, como igreja, temos que ser essa figueira, não frutífera, não só de folhagem, mas com verdadeiro fruto, saciando, abençoando, fortalecendo e edificando vidas. E mais uma vez eu falo, o fruto que o Senhor quer de nós não é a aparência, mas é o fruto espiritual, é o fruto doce do Espírito. E mais uma vez eu repito, é a paz, é o amor, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isto é o verdadeiro fruto que nós cristãos temos que gerar para abençoar vidas. E nós não só vamos abençoar as pessoas de fora, como iremos abençoar também a nossa família, a nossa casa. E por que não dizer a nós mesmos? Que Deus possa fazer que você tenha muito fruto, que você não viva só de aparência, porque quem vive de aparência está debaixo da maldição do Senhor. Mas quem gera o verdadeiro fruto, esse tem a bênção do Senhor e abençoa muitas vidas ao seu redor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você gere muito fruto. Amém?